Aleluia. Gente, hoje eu tenho uma palavra e eu quero começar uma série de mensagens a respeito de crescimento, a respeito de frutificar na obra do Senhor, a respeito de nós estarmos tirando o nosso melhor, o nosso potencial, né, esse ano, e crescer em nome de Jesus, né? Deus, Ele quer que nós estejamos crescendo. Deus ele não tem a ver com coisas paradas, né? Deus tem a ver com movimento, com crescimento. Toda a natureza, quando a gente olha para a natureza, né? Tudo está em constante movimento, tudo está crescendo o tempo todo. E nós fomos criados para isso. Não para nos acomodar, mas para crescer, para dar o nosso melhor, né? Para tirar de nós aquilo que nós temos de melhor em todas as áreas da nossa vida. Então é sobre isso que eu vou começar a falar, né, durante algumas semanas, e eu tenho certeza que isso vai te impulsionar e te encorajar na sua vida, né? Para que você não pense assim, eu acho que eu já dei tudo que eu podia dar, eu acho que eu não consigo crescer nessa área. Em nome de Jesus, vai ser quebrada essa mentalidade, né, de procrastinação, essa mentalidade de acomodação, em nome de Jesus. Nós queremos estar manifestando o nosso melhor para a glória de Deus. Porque quando nós crescemos, nós glorificamos a Deus. Quando nós avançamos, quando nós mudamos, somos transformados, nós estamos glorificando a Deus, né? Por isso que a palavra de Deus diz assim, que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então sempre precisamos estar renovando, crescendo e avançando para a glória de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo de 1 a 8. É uma profecia de Isaías sobre Israel, sobre Jerusalém. É interessante lembrar que quando ele escreveu essa profecia, eles estavam ainda no exílio, né? Estavam ainda ali, se a gente pode dizer assim, abandonados no exílio, né? O povo de Israel. Então, olha só o que ele diz: regozije-se, ó estéril, que nunca teve um filho, e rompa em gritos de alegria e júbilo, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os da que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda. Então aqui ele usa uma analogia, né? Ele diz assim, olha, alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações, não impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, porque você se estenderá para a direita e para a esquerda. Os seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você se esquecerá da vergonha da sua juventude e nunca mais se lembrará da humilhação da sua viuvez. Pois aquele que fez é o seu marido, aquele que a fez é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo Israel é o seu redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada, né? Falando de Israel quando estava exilado na Babilônia. Uma mulher abandonada é aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão a trarei de volta. O versículo 8. Só até ali mesmo. Aleluia. Pai, nós queremos pedir ao Teu Espírito Santo, Senhor, que fale aos nossos corações nessa manhã, provoque, Senhor, a cada um de nós aqui, nesse crescimento, ó Deus, nessa vida frutífera, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos que nessa manhã a unção do Senhor esteja sobre este lugar, trazendo renovação, trazendo crescimento, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Glória a Deus. Amados, essa profecia de Deus sobre Israel, tratando ela aqui como uma mulher estéril abandonada, né, que foi deixada por um pouco tempo, ela é um convite de Deus para Israel para expandir, para crescer,
para superar a esterilidade, expandindo a sua mentalidade e se preparar para aquilo que Deus iria fazer na vida dela. Então, é um convite para que Israel pudesse expandir, porque imagina, Israel estava no exílio, estava ali se sentindo abandonada, achava que Deus havia abandonado aquela nação, né? Então Deus estava tentando mudar a mentalidade daquela nação. Deus estava dizendo assim, olha, expande, alarga, amplia. Imagina, eles estavam numa situação de escravidão e Deus estava dizendo, olha, começa a expandir, começa a pensar maior, começa a ampliar a sua mentalidade, porque eu quero fazer grandes coisas no meio de vocês. Então, essa palavra, muitas vezes as pessoas entendem essa palavra como que se Deus iria fazer isso. Deus vai expandir, né, as nossas estacas, vai alargar as nossas tendas, Deus vai estar fazendo. Mas, na realidade, somos nós que precisamos ter essa atitude. E Deus vai nos abandonar a partir do momento que nós entendermos que Ele quer que nós ampliemos. Porque Deus não pode fazer grandes coisas na nossa vida, seja que área for, se a nossa mentalidade for uma mentalidade de escassez. Se a nossa mentalidade for uma mentalidade medíocre, ou seja, mediana, comum, igual a de todo mundo. Deus só pode fazer grandes coisas na vida de uma pessoa se ela tiver uma mentalidade de abundância, de crescimento, né? De evolução. Aí sim Deus pode agir na vida de cada pessoa, né? Então, esse é um convite para que nós possamos estar ampliando a nossa mente, para que nós possamos entender que Deus, Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. Nós temos um potencial tremendo em nós, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? O Senhor habita em nós e é um potencial muito grande que nós temos, mas muitas vezes nós não estamos manifestando esse potencial de Deus em nós. Nós não estamos manifestando. Eu costumo fazer uma comparação de Itaipu Binacional, né? Todos conhecem Itaipu Binacional. Ela, para vocês terem ideia, ela fornece energia para 30% ou 20% do Brasil todo, né? E para o Paraguai todinho. Você imagina o potencial dessa hidrelétrica, né, de Itaipu. Mas agora você imagina pegar Itaipu Binacional e colocar para abastecer Contagem das Abóboras. Imagina isso. O que está acontecendo? Se você pega uma grande usina para estar trazendo energia para um município tão pequeno como o nosso, nós estamos o quê? Desperdiçando potencial. Nós estamos desperdiçando potencial. Imagine isso, mas nós somos filhos do Deus, do Criador do universo. Ele colocou em nós a sua semente, o DNA de Deus está em nós. O DNA de Deus está em nós. Ele diz que nós somos a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, nós temos um grande potencial. E muitas vezes nós não estamos manifestando esse potencial, nós estamos trabalhando aquém daquilo que nós podemos ser. Nós estamos trabalhando por baixo, sendo que nós podemos fazer todas as coisas. Então você percebe que é uma questão de mentalidade. Crescer, sair dessa situação que você está, muitas vezes de conforto, de acomodação, para uma situação que vai exigir de você um desafio, né, um esforço maior. Isso exige uma mudança de mentalidade, porque a tendência de cada um de nós é a acomodação. É não querer, sabe, mexer naquilo que está bom. É ficar acomodado. Então, amados, nós temos um grande potencial em nós para ser desenvolvido, seja no ministério, seja na sua vida familiar, na sua vida profissional, seja em relação à sua saúde, ao cuidado com a sua saúde. Nós temos um grande potencial, nós temos o DNA do reino dentro de nós, e nós podemos todas as coisas. Mas você precisa acreditar nisso. E era isso que o Senhor estava fazendo aqui com Israel. Está dizendo, olha, alarga as tuas tendas, né? Coloca aí novamente aí, só para a gente repetir isso daí. Isaías 54, 2, né? Olha o que ele diz ali.
alarga o lugar da sua tenda, estenda as cortinas das suas habitações, não impeça. Então, às vezes, nós podemos impedir o quê? O crescimento. Diga assim, eu posso impedir o crescimento de Deus na minha vida. Eu posso impedir. Ele está dizendo, olha, não impeça, estique as cordas, firme as suas estacas. Vamos lá. 3. Porque você se estenderá para a direita e para a esquerda, os seus descendentes desapossarão nações e estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Então, Deus está aqui nos encorajando, Deus está aqui nos provocando para o crescimento. Diga glória a Deus. Porque, amados, o caminho natural daqueles que são filhos de Deus é o caminho do crescimento. Isso é o caminho natural. A Bíblia fala lá no livro de Provérbios, capítulo 4, 18. Então, o caminho natural na vida do justo, do Senhor, quantos são justos aqui de Deus? O seu caminho é o caminho de crescimento. Ele diz assim, olha, a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Ou seja, é sempre de ampliar, é sempre de crescer, é sempre de estar indo para frente. Né? Esse é o caminho do justo. Então, Deus ele está sempre provocando os seus filhos para sair da zona de conforto, para sair da inércia, para sair do casulo. A gente pode usar essa metáfora também. Deus está sempre nos provocando para algo maior. Foi assim, amados, que ele fez com Abraão. Assim que ele fez com Abraão. Ele disse, olha, sai da tua terra, do lugar da sua habitação, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, o que Deus está falando para Abraão? Sai dessa situação sua de comodidade, porque eu quero fazer de você, não uma pessoa desconhecida, mas eu quero fazer você um pai de nações. Um grande homem, né? Um homem conhecido, né? em toda a terra, todos conhecem Abraão. Esse grande homem de Deus. Foi assim, amados, que Deus fez também com Moisés. Ele não queria que Moisés ficasse ali com o seu sogro, cuidando de ovelhas, de carneiro. Deus queria fazer dele um grande libertador, um homem conhecido em toda a terra, um homem pelo qual ele entregou a sua lei através de Abraão. A lei veio por Moisés, a lei veio através de Moisés. Então Deus queria tirar Moisés daquela situação ali do anonimato, né, de cuidar ali dos animais do seu sogro, para fazer dele um grande libertador. Aquele que transmitiu a sua lei ao povo de Israel. Deus fez assim também com Davi. Deus provocou Davi, porque Davi era um serviçal na casa do seu pai, junto lá com os seus irmãos, mas ele era um serviçal na casa. E o que Deus fez com ele? Deus tirou Davi do monturo, daquela situação de serviçal, e tornou ele o grande rei de Israel. Então preste bem atenção, Deus está sempre nos provocando a sair da zona de conforto. Deus está sempre nos provocando a movimentar. Por isso que nós somos uma igreja em movimento, a nos movimentar. Porque quem fica parado, acomoda, dá mofo. Né? Nós precisamos movimentar, crescer, e não temer, e não impedir esse crescimento. Porque às vezes, amados, é até a nossa criação, né? O lugar que nós viemos, a nossa condição financeira, a nossa família, às vezes o lugar de onde nós viemos, a situação que nós vivemos, né? Ela nos leva muitas vezes a ter uma mentalidade de escassez, a pensar assim, isso não é para mim. A própria mentalidade de escassez, muitas vezes gerada por uma situação de onde nós vivemos, de onde nós saímos, né? Então é preciso quebrar essa mentalidade e entender que Deus está sempre nos provocando para esse crescimento. E é interessante que, normalmente, todo mundo, né, convenciona a virada de ano como um fechamento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que você não precisa esperar o ano novo chegar para exigir o melhor de você,
para tirar de você o seu melhor, o seu potencial máximo. Você não precisa esperar pelo próximo ciclo. Comece agora. Não fique preocupado nem em planejar o seu ano, mas execute cada minuto. Execute cada minuto. Às vezes a gente fica preocupado, eu vou planejar o meu ano, esse ano eu faço isso, eu faço aquilo, cheio de projetos, mas não executamos. Não colocamos em prática. Então, não se preocupe em planejar o seu ano, execute cada minuto da sua vida. Se você não consegue fazer nada pequeno hoje, meu amado, a sua promessa para o ano será uma mentira que você vai contar para si mesmo. Então, comece hoje. Comece a dar o primeiro passo hoje. Eu sei que é difícil, muitas vezes, nós sairmos desse lugar de conforto, né? De mudança, de transformação, às vezes na nossa própria natureza. Amado, se tem uma coisa difícil para que a gente seja transformado, é na nossa natureza. A gente ouve muito que crente, ele não fuma, não joga e não bebe, né? Mas às vezes tem uma natureza dura. Às vezes não consegue mudar a natureza dele. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele quer que nós sejamos mudantes, saindo dessa situação. Não sejamos mais escravos de nada. Escravos da nossa vontade, escravos das nossas emoções, escravos do nosso passado. Deus não quer isso. Ele nos colocou aqui nessa terra para dominar. Para dominar, né? Ele nos deu domínio, né? Ali, a partir do momento que Jesus Cristo veio aqui na terra, ele veio restaurar o seu domínio sobre as nossas vidas. Então, amados, Deus está sempre nos provocando a crescer, a ir para frente, a agir, a nos mover e a tomar iniciativa. Diga assim comigo: Deus se move com quem se move. Deus se move com quem se move. Ele está sempre nos provocando a isso. É interessante, amados, quando nós olhamos para o nosso corpo, para o designer do nosso corpo, todo o nosso corpo, amados, foi projetado para ir para frente. Os nossos olhos, né, os nossos pés, as nossas mãos, elas alcançam aquilo que está à nossa frente. Nós fomos projetados, o nosso corpo, o nosso designer do nosso corpo, para ir para frente e não para trás. Tudo nosso está para ir para frente. Os nossos pés, né? Tudo está projetado para frente, os nossos ouvidos, porque você foi projetado para ir para frente, não para retroceder, e não para voltar atrás, e não para desanimar. Não, não é isso. Então Deus quer que você desenvolva, que você cresça, que você evolua nesse ano, dê o seu melhor. Então nós estaremos aqui, amados, manifestando o nosso melhor. Esse ano será um ano onde nós vamos provocar você para que você saia da sua zona de conforto. Para que você não seja a mesma pessoa que você foi até hoje. Esse ano você vai crescer. E nós não precisamos esperar que o ano vire, né? Nós vamos começar hoje. Hoje é o dia, diga glória a Deus. Então, esse será o ano em que nós iremos nos mover, em que nós iremos tomar iniciativa, que nós iremos agir. Então, eu não estou aqui falando, amados, isso para gerar apenas expectativa na sua vida. Porque expectativas não trazem resultados. Então, estou aqui gerando expectativa na sua vida. Né, porque muitas vezes a gente tem uma ideia assim, porque nós somos cristãos, nós vamos orar, né, e pedir a Deus que nos faça crescer. Então, às vezes a gente pensa isso. Eu vou orar e esperar o crescimento. Mas não é isso, né? Nós precisamos agir. Diga assim: Deus, Ele é o meu ajudador. Mas quem precisa expandir, alargar, crescer, sou eu. Então Ele vai te ajudar. Mas a iniciativa é sua. Se você não tomar a iniciativa, nada vai acontecer. Bispo, mas eu estou orando para que aconteça. Tome a iniciativa. E Deus vai te ajudar. Coloque o pé, né, dê o primeiro passo e Deus vai te ajudar. Então, expectativas, amados, e otimismo não trazem resultados. Os resultados, eles acontecem quando eu aprendo, eu ouço e eu coloco em prática. Então diga assim: resultado
só acontece quando eu aprendo, ouço e pratico. E não apenas quando eu fico com uma expectativa de que aquilo vai acontecer. Então, o que você está aprendendo, ouvindo, né, do altar, da palavra que você tem recebido, coloque em prática. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim, olha, não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Então, ouvir e cumprir. Ouvir e fazer e praticar aquilo que está escrito. Desse modo, você irá prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Então, não é só de expectativas, mas é de ouvir e colocar em prática. De ouvir e colocar em prática. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado em tudo o que fizer. Então, amados, é ouvir e praticar, não é gerar expectativa. Você sabe, muitas igrejas, muitos pastores geram uma expectativa que Deus vai fazer, Deus vai acontecer, que Deus vai operar em Deus, e trazem todas aquelas promessas ali. Né, que daria a ele uma terra que mana leite e mel. Ele prometeu, mas quem conquistou aquela terra foi quem, amados? Foram o povo de Israel, foi a nação. Entrou, lutou, matou reis, destruiu ali cidades que estavam ocupadas, e aí ele possuiu. Então, a promessa pertence a Deus, mas o possuir pertence a você. O possuir pertence a você. Então a gente tem que entender isso, né? E não ficar apenas aguardando e esperando que as promessas aconteçam. Muitos cristãos, às vezes, ficam equivocados em relação a isso. Nós temos que agir mais, porque Deus ele já está nos ajudando, Ele está à nossa frente, do nosso lado, por trás, nos ajudando, dizendo, olha, vai que eu sou contigo, meu filho. Você é mais que vencedor em todas as coisas. Foi o que ele fez ali no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Né? Olha Josué, capítulo 1, né? A partir do versículo 1. 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés, o meu servo Moisés está morto, agora, pois, falando para Josué essa palavra, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde vocês colocarem os pés. O seu território se estenderá do deserto, do Líbano e do grande rio. A promessa foi essa. O Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Então a promessa é que ele vai dar, que não vai abandonar, que vai estar com eles. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar, né? Para tomar posse da terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não desviem dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andares. Então, Deus estava dizendo aqui para Josué, encorajando Josué, que ele estivesse entrando agora, né,
e tomando posse daquela promessa. Mas eles iriam ter que lutar, trabalhar, e o Senhor estaria o quê? Encorajando. A promessa, ele disse assim, olha, vocês vão lutar, mas vocês vão vencer. Vocês vão possuir. O que eu disse vai acontecer. Mas vocês precisam agir. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer nessa manhã, mano? Então, Deus não lutou para Israel, né? Deus, eles tiveram de lutar e vencer, mas o Senhor era com eles. Eles tiveram de lutar e vencer, mas o Senhor era com eles. A Bíblia fala que eram 31 reis. Então a gente imagina assim, Deus prometeu a Israel uma terra maravilhosa, né, produtiva, casa, prometeu tudo para eles. E a gente só imagina assim, nossa, eles chegaram ali e entraram naquela bênção de Deus. Não foi bem assim. Foram 31 reis que eles tiveram de lutar, vencer, para possuir aquilo que Deus havia prometido. Então é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Você precisa se mover na direção das mudanças e das transformações que você quer que aconteçam na sua vida. Porque o Senhor é contigo. Eu sou o seu pastor e eu não te faltarei. Eu estarei contigo. Eu te ajudarei, eu vou te encorajar, a vitória é sua. Mas comece a se mover nessa direção. Comece a se mover. Deus se move com quem se move. Vamos falar mais uma vez? Deus se move com quem se move. Então, essa palavra, amados, que eu estou liberando sobre a sua vida nessa manhã, não é para que você fique apenas orando e esperando o crescimento e as mudanças, mas é para que você comece a agir. Diga glória a Deus. Para que você comece a agir e agir hoje, né? Não é ficar planejando para o ano. Comece no minuto, hoje, as pequenas mudanças que precisam acontecer na sua vida. Então talvez você possa estar pensando, bispo, mas eu já estou velho, eu já estou aposentado, eu já não tenho muito vigor, né? Para estar querendo crescer, mudar, sabe, na minha vida. Então, amados, você não pode aposentar, você pode estar aposentado do seu trabalho, mas você não pode aposentar o seu progresso. Diga para a pessoa do seu lado aí, você pode aposentar do seu trabalho, mas não aposente o seu progresso, o seu crescimento. Eu acho isso uma tremenda de uma ousadia. O governo dizer assim, olha, quando você chegar em tal idade, né, você pode se aposentar. Para tudo, né? Agora, vá viver do seu INSS, né? Isso nunca será suficiente, né? É o que as pessoas ficam esperando, a aposentadoria. E aí o governo determina a data, olha, com 60 anos, 65, você pode parar. E aí a nossa mentalidade é qual, pastor Rogério? É que a gente tem que parar mesmo tudo. Mas o progresso, o crescimento não pode parar. Nós temos que crescer todo dia. Nós temos que avançar todo dia, porque tem dentro de nós, tem um grande potencial, sabe? Para desenvolver, para crescer em todas as áreas. Eu estou com 61 anos, fiz agora 18 de janeiro. Irmãos, eu já estou pensando em tanta coisa que eu preciso crescer, transformar e mudar com 61. Talvez você esteja aí com 25, 24 e está dizendo assim, já estou cansado, né? Quanta coisa, amados, nós precisamos estar mudando. Então, todo aquele que está ligado à videira, ele tem que crescer. Às vezes o Senhor até nos poda, às vezes Ele até nos poda, mas é para o nosso crescimento, é para que a gente possa crescer cada vez mais. Em João 15, versículo de 2 a 6, diz assim, olha, João 15, de 2 a 6. Ele corta todo ramo, ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto. Até a poda é para que a gente cresça mais. A gente pensa que a poda é para destruir, é para acabar, né? Mas a poda é para que a gente cresça mais. As dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, né?
na nossa jornada, muitas vezes são podas, é uma separação, um casamento, um filho que começa a ir para as drogas, seja o que for, são podas, mas toda poda é para o nosso crescimento. Israel foi colocado no exílio por 70 anos, né? E talvez ele pensasse assim, olha, Deus não quer saber mais da gente, Deus nos abandonou. Mas o que Deus disse para ele? Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamento de bem e não de mal, para vos fazer crescer. Então Deus quer o nosso crescimento. Coloca aí novamente João 15, 2, o versículo 3 agora. 3. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então o segredo qual é, amados? Permanecer na videira, no Senhor, na palavra, né? Naquilo que temos recebido. Tem que permanecer na palavra, para que a gente possa frutificar. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis fazer. Então, amados, nós precisamos estar ligados à videira. Precisamos estar ligados à igreja. Precisamos estar recebendo a palavra para que a gente possa produzir. Porque sem ele, sem a palavra, nós não frutificamos, nós não podemos crescer. Nós ficamos estéreis, né? Em nós mesmos nós não podemos. Versículo 6, né? Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos não são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, quem não frutifica, o que acontece com ele? É queimado e jogado no fogo. Então, nós não temos opção, amados, para não crescer e não frutificar no nosso ministério, na nossa família, na nossa vida profissional, nós não temos opção. Porque quem não frutifica é queimado, julgado no fogo. Ele fica fora das bênçãos de Deus. Porque Deus ele nos colocou aqui, amados, com um objetivo, para que nós possamos fazer a diferença, para que nós possamos crescer, né? Porque esse é o caminho do justo. É como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Então, quem não quer crescer, será lançado fora e secará. Então, não importa a sua idade, não importa a sua situação, nós precisamos frutificar em nome de Jesus. Então, nós precisamos começar aqui na nossa igreja essa frequência de crescimento. Porque você sabe, os ambientes influenciam muito a nossa vida, D'Angelo. Aonde nós estamos influencia a nossa vida. Então, se nós estamos num lugar, e eu depois vou até pedir, né, para a Letícia, a gente fazer alguns cartazes, colocar aqui na igreja e dizer assim: este é um ambiente de crescimento. Esse aqui é um ambiente de crescimento, né? Para que você já comece a entrar aqui nesse lugar pensando assim: olha, eu não posso ficar aqui parado, porque esse ambiente aqui é um ambiente de crescimento. Se eu tinha esse comportamento, se eu agir assim, né, e eu preciso mudar, é aqui que eu vou mudar, porque esse ambiente é um ambiente de crescimento, de florescer, de frutificar, né, de tirar de mim aquilo que eu tenho de melhor, amados. Igreja é um ambiente de crescimento e não de acomodação. E não de acomodação. Então é para isso que nós estamos aqui. Então essa palavra precisa arder em você e nós precisamos estar nessa mesma frequência de crescimento, sabe? De ver as coisas acontecendo. Deus, ele quer que você alargue os seus espaços, aumente o todo da sua habitação, alargue as tuas cordas. Deus não está aqui dizendo que ele vai fazer isso, que ele vai alargar, que ele vai aumentar e que ele vai alongar. Mas a palavra, ela está no imperativo, é uma ordem que ele está dando aqui, né? Hajam assim, tomem essa iniciativa. Tomem essa iniciativa. Então, ele está dizendo a você e a mim nessa manhã, comece a ampliar a sua mente. Se você achava que até aqui estava bom, né? Que eu já dei
o meu melhor, meu amado, amplie a sua mente nessa manhã. Você vai frutificar nesse ano como você nunca frutificou nos anos anteriores, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é uma palavra do Senhor para a sua vida. E eu estou aqui dizendo isso, né? Porque às vezes a gente pensa só na situação financeira. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo em tudo, no nosso caráter, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, né? No nosso ministério, naquilo que nós temos fazendo na obra do Senhor, em todas as áreas, na minha saúde. Eu preciso ampliar, eu preciso crescer. Eu não posso me colocar como vítima e escravo, amados, das situações. Você sabe, nós vivemos hoje uma situação de escravidão. E isso é algo que foi semeado lá atrás pelos nossos pais, no jardim. O pecado, né, ele veio sobre nós e ele trouxe escravidão. Por isso que Paulo diz no livro de Gálatas, né, não vos dobreis de novo a um jugo de escravidão. Escravidão dos nossos desejos, das nossas emoções, da nossa vontade, escravidão da miséria, escravidão de tudo. Nós vivemos hoje. Escravidão da nossa própria vontade de fazer aquilo que nós não queremos fazer. Mas o que nós precisamos saber, amados, é que Jesus, ele veio a esse mundo e ele veio trazer o reino e o governo de novo a esse mundo. Ele diz, olha, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus. É chegado. Você sabe o que quer dizer isso? Ele diz assim, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra arrepender, do grego, ela é metanoia. É mudança de mente. Arrependei-vos, metanoia, mudança de mente. Né? Então Jesus estava chegando dizendo assim, olha, vocês eram escravos até aqui, né? O primeiro Adão escravizou. O primeiro Adão trouxe peso para a vida de vocês. Mas agora é chegado o reino dos céus. Transforme a mente de vocês. Você já não é mais escravo de nada. Não é escravo do medo, não é escravo das suas emoções, não é escravo da sua condição financeira, não é escravo do seu corpo, você não é escravo de nada, porque ele veio trazer o governo de volta à terra. Diga glória a Deus, aleluia. O governo voltou à terra, através de Jesus, né? E você precisa mudar essa mentalidade, né? Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa dizer assim, bispo, eu não consigo, eu sou assim mesmo. Bispo, eu sou um cara, às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho muita ambição para as coisas. Então, se você não tem ambição, meu amado, você não pertence ao reino, porque o reino de Deus é um reino de pessoas ambiciosas, não no sentido pejorativo, mas no sentido de querer alcançar, de querer crescer, de querer avançar, de querer evoluir. A ambição é nesse sentido, porque quando acaba a ambição, começa o quê? O comodismo. Então nós precisamos ser assim, está no nosso DNA. O Senhor está sempre provocando o seu povo para crescer, para avançar, para ir para frente, porque senão nós não frutificaremos, não daremos frutos, seremos lançados na fogueira, né? Como diz a palavra aqui, a lenha, porque não produz frutos. Então, eu queria terminar falando sobre o que causa, quando eu não frutifico, quando eu não cresço, né, na minha vida, o que acontece? Porque vocês já repararam, amados, que toda pessoa bem-sucedida, toda pessoa que ele é bem-sucedido, seja em que área for da vida, seja em relação à área financeira, saúde, família, muitas vezes essa pessoa, as outras pessoas o veem, mas com um olhar de crítica. Sempre assim. Por exemplo, se uma pessoa é bem-sucedida, o que eles chamam aquela pessoa, se ela é bem-sucedida financeiramente, profissionalmente? Eles falam assim, nossa, esse cara é exibido e ele é metido. Se alguém ele é intelectual e tem conhecimento, as pessoas chamam essa pessoa de quê? De orgulhoso. Se alguém tem uma alimentação correta, boa e saudável, ele é chamado de quê? De chato. Né? É chato, não come nada, não come glúten, não come leite, não come nada. Né? Se alguém tem um corpo sarado e musculoso, ele é chamado de vaidoso e de bombado.
Então, ao invés de nós nos colocarmos nessa posição de haters, de críticos, nós precisamos olhar para essas pessoas como modelo e como inspiração para as nossas vidas. Às vezes a gente tem esse pensamento, né? Você olha e sempre assim, né? Quantas pessoas já me chamaram de chato por causa da minha forma de alimentar, né? Deve ser chato, você não come as coisas como todo mundo come, né? Então as pessoas têm uma tendência a criticar quem é bem-sucedido em alguma área da vida. Mas sabe por quê que isso acontece? Porque ele queria estar naquele lugar. Ele queria estar naquele lugar. Aí o que ele faz? Ele se torna um crítico. É muito mais fácil, né? Então a Bíblia diz assim, em Provérbios capítulo 13, versículo 20, ele diz assim, olha, aquele que anda com sábios, ele será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acaba mal. Então, se você anda com sábios, você se torna cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acaba mal. Então, nós precisamos, amados, mudar a nossa mentalidade, né? Então, eu termino essa mensagem dizendo o seguinte, amados, esse ano será um grande ano em nossas vidas. Nós não vamos agir como nós agimos antigamente. Nós não vamos ficar parados como nós ficamos outrora, né? Porque isso traz recalque, isso traz sentimento de vitimismo, isso traz um tanto de coisa. Porque quem não frutifica tem consequência também. Não pensa que não tem consequência, né? Se quem frutifica, quem cresce, tem uma boa consequência, quem não frutifica também tem consequência. E uma dessas consequências é recalque. A pessoa fica recalcada, dizendo assim, para que isso? Deixa de ser bobo, né? Ela se torna uma pessoa recalcada. Então nós estamos aqui num ambiente de crescimento, num ambiente de renovação. E eu quero que você esteja nessa mesma vibração, nessa mesma vibe que nós estamos nessa manhã, né? Que você começa a dizer assim, Senhor, o ano começou, mas não é porque o ano começou, é porque eu estou mudando a minha mentalidade, Pai. É porque eu estou entendendo, Senhor, que o meu propósito aqui nessa terra não é ficar parado, não é ficar estagnado, mas é desenvolver a minha vida em todas as áreas. Em nome de Jesus. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Pai, nós estamos aqui, Senhor, expostos à palavra do Senhor. Ó Deus, nós sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia. Essa semente que foi lançada nessa manhã, que ela venha, Senhor Jesus, produzir renovação. Que haja aqui nessa manhã, ó Deus, uma renovação, não só, ó Deus, no nosso coração, mas na nossa mentalidade, Pai. Em nome de Jesus, nós tomamos posse aqui, Senhor, ó Deus, da Tua palavra, recebemos as Tuas promessas sobre a nossa vida, ó Deus, para esse ano, mas nós queremos nos movimentar, nós queremos agir, Pai, e o dia é o dia de hoje, é hoje, Senhor, que nós começamos a dar esse primeiro passo, abrindo a nossa mente, não resistindo, Senhor, a essa palavra que nós ouvimos nessa manhã, Pai. O Senhor disse aqui no livro de Isaías, não resista, não crie resistência, e nessa manhã não crie resistência ao que você ouviu, meu amado. Amém. Em nome de Jesus, rompa com as cadeias que te prendem, para a glória de Deus. Diga assim, eu não aceito mais viver uma vida, Senhor, de acomodação. Eu quero viver uma vida, Senhor, de crescimento, de renovação, de ampliação, Senhor, de crescimento para a glória do Teu nome. Eu queria que você levantasse a sua voz, não ficasse calado agora. Em nome de Jesus, comece a dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu estou rompendo agora com as cadeias que me prendiam. Eu estou rompendo agora com o meu passado, Senhor. Eu queimo agora os barcos, Senhor Jesus, ó Deus, para que não haja chance de retornar para a vida velha.
para os anos passados, e agora é uma nova visão, Senhor, que eu recebo sobre a minha vida em nome de Jesus. Oh Deus, o Senhor me projetou, me fez, Senhor, para crescer, para evoluir, para sair da comodidade, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, que os grilhões sejam quebrados para a glória de Deus.